Boa tarde a todos, novamente. Treinaram bem. Então, é com muita alegria que aqui nos encontramos, mesmo fazendo face à Ingrid, não lhe ligamos nenhuma, não é? Que aqui nos encontramos para vir dar o alimento da alma, de que todos necessitamos, até porque nós estamos habituados a dar o alimento do corpo e nem sempre tiramos um bocadinho para virmos alimentar a alma. Tens aqui à frente, Zé. Então, enquanto alguns de nós ainda nos sentamos, vamos serenar, sentir alegria por aqui nos encontrarmos. E vamos agradecer ao palestrante de hoje e à sua família que enfrentaram toda esta tempestade para virem de Lisboa mimar-nos aqui com esta oportunidade. E já irei fazer a apresentação. O que é que eu vou pedir agora? Vou pedir que todos nós nos abramos a este amparo e auxílio que vimos aqui receber na Casa Espírita pelos mentores espirituais, e para isso vamos serenar o corpo, descontrair. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. E nós fazemos isto na Casa Espírita porque já são tão poucos os momentos que nós abrimos, arranjamos na nossa vida do dia a dia para nos ligarmos ao alto, que pelo menos aqui onde se encontram os mentores desta casa e os nossos guias, que tenhamos esta abertura mental de alma e coração para nutrirmos a nossa essência neste amor e neste conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Então, é com gratidão no coração que nos entregamos ao Mestre Jesus em confiança por nos sabermos amados, orientados, protegidos, sempre amparados por Ti, Jesus. Pedimos-te, Mestre, que os breves momentos que aqui vamos passar, que sejam pérolas de luz que se sedimentam em nós, para que sejamos reconstruídos de dentro para fora, em essência, neste conhecimento que nos estrutura, que nos fortalece, que nos orienta e que nos auxilia a sermos proativos na construção do bem em nós e no mundo que nos rodeia. Pedimos, Jesus, amparo para o palestrante que vem aqui fazer a sua exposição doando-se para nós e para todos os que, em ambos os planos da vida, de alguma forma tomam contacto direto ou a posteriori com esta mensagem. Muito obrigada. Então, e hoje nós temos connosco um médico, ele é espírita, ele vem de Lisboa e pertence ao grupo espírita Batuíra de Algés, que é o Dr. André Luís Atterley. Eu espero ter dito bem o nome, não faço a mínima ideia se disse, mas é algo que eu vou aprender agora. Seja bem-vindo. Vou aproveitar para aprender agora como é o apelido. Haderley. Andei lá perto. Adreus, ok, andei lá perto. Ok, pronto, acredito, mas pronto, ok, certo, obrigada. Então, vamos só aqui ver, para não pensarem que é uma mensagem do além, vamos pôr assim para aparecer ali, lá em casa, ok. Então pronto, a área é mais ou menos esta, desculpem, saiu, já voltou. Ok, é mais ou menos este espaço aqui, está bem? Okay. E aqui e vamos aqui pôr então, pode andar aqui na seta, pode ser? A seta aqui? É só... Okay, deixa eu só fazer uma coisinha. Ok. Sim. Perfeito. Ok, não falámos isso. Mas estou a aproveitar para aprender. Eita. A sensibilidade aqui é que não está muito boa.
A minha insensibilidade é que está ruim. Então, Muito pronto, obrigada. agora sim. Ainda não começou, já aprendi. Muito obrigada. Pode Então, ser aqui nas setas, Tá, se der mais jeito, então, tá? pronto. Obrigada. Faz o Enter também costuma dar bem. Também, ok. Olha lá. Então, pronto. Boa tarde aos amigos, aos irmãos. É uma alegria enorme estar aqui nessa casa hoje. E é sempre um prazer, uma satisfação enorme para a gente poder conhecer novos grupos espíritas, ainda mais aqui em Portugal, que apesar de já estarmos aqui há 6 anos, nós estamos ainda começando a engatinhar em conhecer o movimento espírita português. O do Brasil, nós já conhecemos um pouquinho. O de Portugal, estamos começando a conhecer. E o tema para hoje, essa palestra, na verdade, foi a primeira palestra que eu fiz em Portugal, lá na nossa casa, no Grupo Espírita Batuíra. Quando eu fui convidado a fazer a primeira palestra, foi exatamente esse tema. Não são os que têm saúde que precisam de médico. E por que desse tema? Porque ele é muito conveniente, muito interessante para todos nós que desejamos conhecer a doutrina espírita e principalmente que desejamos seguir a Jesus. Às vezes temos uma ideia equivocada sobre qual deve ser a condição de um espírita, a condição daquele que segue Jesus, e podemos nos complicar um pouco com esses erros de interpretação. Então é muito bom buscar na fonte, buscar em Jesus o entendimento de quem é o verdadeiro espírita, de quem é aquele que trabalha e busca o trabalho dentro da casa espírita. Pronto. O nosso assunto de hoje se baseia nesses 3 trechos do Evangelho. É um trecho bastante importante, bastante significativo, e não é à toa que ele não é citado apenas no Evangelho de João. Marcos, Lucas e Mateus citam esse mesmo trecho, cada um com uma particularidade, com alguma questão de texto próprio, mas todos eles narram exatamente o mesmo fato da vida de Jesus. E antes de entrarmos propriamente no trecho evangélico que embasa o nosso assunto de hoje, vamos ver o início, o que antecede aquela passagem. Vejam que os 3 evangelistas citam que Jesus encontra o apóstolo Mateus. É o primeiro momento em que Jesus encontra Mateus, ou Levi, são a mesma pessoa. Nós encontramos os 2 nomes no Evangelho e na literatura histórica espírita por Emmanuel, mas os 2 nomes significam a mesma pessoa, o evangelista Mateus. E vejam que no primeiro trecho, que é o de Mateus, cada um tem uma particularidade importante para o desenvolvimento do nosso tema de hoje. No primeiro, Mateus diz, então, que Jesus encontra um homem chamado Mateus, que é o próprio evangelista se autobiografando, sentado na coletoria de impostos. Esse fato é importante, o coletor de impostos. E diz-lhe, segue-me. Ele se levanta e segue Jesus e se torna um dos apóstolos. Já Lucas diz que Jesus viu um publicano. Esse ponto também é importante. Um publicano, chamado Levi, sentado aonde? Na mesma coletoria de impostos. E, por fim, Marcos. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, é um fato biográfico de Mateus que nós só tomamos conhecimento nesse momento, sentado na coletoria de impostos. Os 3 citam a mesma passagem, o mesmo momento. Jesus vê um publicano chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Chama esse publicano para segui-lo e o publicano aceita seguir Jesus. E aí sim chegamos no ponto que é o tema da nossa conversa de hoje. Os escribas e os fariseus, vendo-o, ou seja, vendo Jesus comer com os pecadores e os publicanos, dizem aos discípulos dele que ele come com os publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Esse trecho é o trecho de Marcos, aliás, do Evangelho de Marcos, e que sintetiza bem a ideia dessa passagem. Vamos lá. Vejam os elementos, quem são os personagens dessa passagem. Escribas, fariseus, pecadores, publicanos.
Nós temos ali, então, 4 personagens e um contexto histórico que talvez nem todo mundo esteja familiarizado e não entenda bem a frase dos fariseus e dos escribas. O que é que eles dizem? Ele, Jesus, como é que ele, Jesus, come com publicanos e pecadores? Qual será o problema que está envolvido nessa história, nessa situação? O que havia de mal em Jesus se sentar com aqueles que a sociedade considerava pecadores e com esses ditos publicanos? E Jesus responde, então, que ele não veio para quem é saudável, ele veio para quem é doente. Ele não veio buscar quem é justo, ele veio buscar quem é pecador. Pronto. Para nós entendermos essa história toda e entendermos o contexto histórico dessa passagem do Evangelho, nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. E que, se for bem observado, lá na introdução, nós temos um item 3 chamado Notícias Históricas. E ali, então, Kardec situa-nos de quem são aqueles personagens mais comuns nos textos evangélicos, nos textos bíblicos, para que nós possamos entender, então, o valor dessa frase do fariseu. Quem não conhece esse contexto histórico tem uma dificuldade de perceber qual era o mal que havia em Jesus estar sentado com publicanos. Pecadores a gente até imagina, mas publicanos, por que dos publicanos? Que mal fizeram os pobres dos publicanos para merecerem essa reprimenda? E quem são esses tais, desses escribas, desses fariseus, para falarem desta maneira sobre Jesus? Pronto. Então vamos, no Evangelho, na introdução, nós vamos então encontrar esse noticiário histórico. Primeiro elemento, primeiro personagem do qual ele vai nos falar são dos fariseus. Ora, quem eram os fariseus? E quem está mais acostumado com o Evangelho, com o texto de Jesus, está lembrado que em muitas passagens Jesus chama a atenção dos fariseus e os utiliza como uma imagem, como um exemplo de um mau exemplo de religioso ou de hipócritas. Muitas vezes Jesus chama os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque eram aqueles que cumpriam os atos exteriores, as cerimônias exteriores do judaísmo daquela época. Era uma seita que se sentia, se colocava, se auto-intitulava como a mais fiel cumpridora da lei de Moisés. E se sentiam e se colocavam como se fossem superior a todo o resto da população, já que eles eram os fiéis cumpridores da palavra de Moisés. Eles eram os mais zelosos cumpridores dos rituais, de todo o cerimonial externo daquele judaísmo de então. E por isso mesmo, eles tinham esse, como diz ali Kardec, um zelo ardoroso de proselitismo, eram inimigos dos inovadores. Ora, Jesus era um inovador, logo entrou no rol dos inimigos. Simulavam uma grande severidade de princípios. Atenção na palavra, simulavam, fingiam, faziam de conta, encenavam, porém, da virtude, só possuíam a aparência e a ostentação. Mas, com isso, exerciam uma grande influência sobre o povo. Ora, o povo daquela época era muito ignorante, era um povo muito impressionável. E esse simulacro de virtude do fariseu impressionava muito aquela população que acreditava e respeitava naqueles fariseus essa figura que eles gostariam de se passarem por os guardiões da virtude, os grandes defensores de Moisés. E por isso mesmo passavam para essa população a imagem de criaturas santas. Ora, santos, eles não tinham lá muita coisa, não. Mas na passagem, são os fariseus que chamam a atenção de como é que Jesus se senta com pecadores e publicanos. E tem ao lado dele a outra grande figura do Evangelho, que é o escriba. Os escribas são os doutores da lei. São aqueles que iam para as sinagogas ensinar a lei de Moisés. E eram aqueles que interpretavam a palavra, que interpretavam o que nós hoje conhecemos como Antigo Testamento,
para o povo e ensinavam para eles as leis do judaísmo, ensinavam para eles todo aquele texto do Velho Testamento. Eles eram quase que consorciados com os fariseus. Como ele diz aqui, Kardec, tinham ideias comuns com os fariseus, e com eles partilhavam princípios e antipatias. Os inimigos de uns eram inimigos dos outros, por consequência. E também detestavam os inovadores, e naturalmente detestariam a Jesus também. E é por isso mesmo que, em muitas situações, Jesus junta escribas e fariseus na mesma reprimenda. E não é à toa que na passagem de hoje lá estavam fariseus e escribas, um ao lado do outro, se escandalizando pelo fato de estar Jesus sentado com publicanos e pecadores. Ora, e quem são esses tais publicanos de quem nós estamos falando tanto desde o início? Os publicanos eram aquelas figuras mais detestadas da sociedade. Por quê? Porque eles eram os cobradores de impostos. Ora, à exceção de nós aqui que adoramos pagar impostos, os judeus detestavam pagar impostos. Os judeus tinham verdadeiro ódio de qualquer um que se atrevesse a cobrar impostos, principalmente quando eram os próprios da sua raça, aqueles que se arvoravam em cobradores de impostos. Apenas pelo fato de serem publicanos, por serem cobradores de impostos, essas pessoas já eram atiradas para uma categoria da sociedade que eles consideravam os piores da raça. Aquelas pessoas eram terríveis, eram pecadores horríveis, porque eles eram os cobradores de impostos. E, por extensão, todos aqueles que compartilhavam do convívio desses publicanos automaticamente caíam no mesmo grau de consideração, ou seria melhor dizer, de desconsideração. Publicanos, amigos de publicanos, familiares de publicanos, todos aqueles que conviviam com publicanos entravam na mesma reprovação. E, portanto, se alguém se sentasse à mesa com um publicano, automaticamente era classificado como um pecador. É por isso, então, que nós vamos entender agora aquela passagem. É por isso que os fariseus e os escribas se escandalizam, porque até aquele momento Jesus ainda não era conhecido como depois ele se tornou conhecido. Ele estava começando a se tornar conhecido. E havia ali um grande debate, havia uma grande discussão de quem era aquele homem. Um profeta, um louco, um farsante. Ele se anunciava como o Messias prometido. Será que ele era? Então, fariseus e escribas estavam ali tentando entender quem era aquela nova ameaça que surgia. Porque, a princípio, ele até poderia ser um profeta, mas era olhado com desconfiança. E aí, então, como é que alguém que se anuncia como um profeta, como um Messias, como o Filho de Deus, como é que esse homem se senta no meio dos pecadores? Se senta junto com os publicanos? Não pode. Na cabeça e na lógica de um fariseu, aquilo não fazia sentido. Bom, então já pegamos agora o contexto da história. E vamos começar, então, a buscar o que nós, hoje, temos a ver com essa passagem. Primeiramente, nós percebemos o quê? Todos nós sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia. Temos em Jesus aquela figura que nós desejamos seguir. É aquele exemplo que nos toca e que nos faz estarmos aqui hoje, apesar de toda a tempestade, buscando o conhecimento, o entendimento, o convívio fraterno e esse ambiente de paz, esse ambiente de harmonia, que nos é saudável, que nos é salutar, que nos faz bem. Então, quando nós fazemos isso, é por quê? Porque nós entendemos que o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem é Jesus. Quando Kardec pergunta a espiritualidade não titubeia. Ela fala, o modelo mais perfeito que existe, que Deus já ofereceu a nós, homens encarnados no planeta Terra, é Jesus. Ele é o espírito mais puro que já esteve entre nós.
É o espírito mais puro que já pisou nesse planeta. Não é à toa que ele é o governador do nosso planeta, conforme nós sabemos. Jesus é para nós, homens, o tipo mais perfeito, é o tipo da perfeição moral e da humanidade a que a Terra deveria aspirar. Então já entendemos qual é a nossa meta. A nossa meta é Jesus. E conforme nós já aprendemos com a doutrina dos espíritos, todos nós somos espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, assim como ele, Jesus, que também é um espírito, que também foi criado simples e ignorante, e que através do seu carreirio evolutivo chegou à condição atual de um espírito puro. E o que é que ele nos diz? Fareis tudo aquilo que faço e muito mais. O que me preocupa é o muito mais. Porque se fazer o que ele fazia, a gente sabe. Agora, o que é esse muito mais que a gente sequer consegue entender? Por isso que eu me preocupo mais até com o muito mais. Quando ele nos diz que fareis tudo aquilo que eu faço, ele já nos disse, eu sou igual a você. Eu só estou mais adiantado nesse curso. Por quê? Porque Jesus já chegou na perfeição, que nós queremos atingir. E, apesar de todos os nossos enganos, de todos os nossos desvios, também chegaremos lá. Se o caminho será mais reto, mais torto, mais tortuoso, subindo e descendo serra, dando volta, caindo a atoleiro, é opção nossa. Nós é que escolhemos isso. São nossas escolhas que determinam. Mas o objetivo, quando nós dizemos que o objetivo é Jesus, é porque o nosso objetivo é alcançar a pureza e a perfeição relativa que Jesus já alcançou. Por isso ele é o nosso alvo, por isso ele é o nosso modelo, por isso ele é o nosso guia. Mas Kardec nunca fica satisfeito e sempre pergunta mais alguma coisinha. E dentro dessa questão está lá, qual é o maior obstáculo que existe para o nosso progresso? Acho que muito dificilmente a gente passa por essa situação. Certamente todos nós aqui já superamos essa fase de orgulho e egoísmo, não é verdade? Não sofremos mais disso. Já vencemos essa etapa. Pois bem, tem pessoas rindo, eu não sei porquê. Mas, enfim, ele diz que o maior obstáculo para o nosso progresso é o orgulho e o egoísmo. E não é à toa que lá no Evangelho, orgulho e egoísmo estão classificados como as maiores chagas que o homem carrega. Porque elas são os nossos grandes obstáculos. São o nosso orgulho e o nosso egoísmo o que nos impedem de avançar. São eles que nos impedem de progredir. E na questão 919, Kardec ainda nos 917, Kardec ainda nos complementa dizendo que o egoísmo gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme. Só coisa boa, né? Mas tudo bem, nós já superamos essa fase, ninguém mais passa por isso, já não temos mais esses problemas. E mais, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Olha que ele nos mostra o problema, mas também nos dá a solução. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Porém, se nós queremos vencer esses vícios, ele já nos deu o caminho, a caridade. Porque a caridade é o oposto do egoísmo. E a caridade vai nos dar o quê? Exatamente as virtudes opostas a todos aqueles vícios morais que ele citou lá no item anterior. Mas então qual é o meio de destruir o egoísmo? Como é que nós vamos fazer para vencer o egoísmo? Olha, ele já falou, através da caridade. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo. Porque se origina da influência que a matéria exerce no homem. Homem esse, nós, que ainda estamos muito mais próximos da nossa origem. E por isso mesmo ainda estamos tão amarrados, tão fincados a esse egoísmo. E por isso mesmo não pode libertar-se dessa sua origem, desse seu egoísmo, de uma forma muito rápida. E além do que?
essa outra chamadinha de atenção eu acho muito interessante quando ele nos diz que para que mantenhamos em nós o nosso orgulho e o nosso egoísmo bastante fortes, tudo ao nosso redor concorre a favor. As leis humanas, as nossas organizações sociais, a nossa educação. Tudo nos estimula e nos encaminha no sentido de quê? De fortalecer o orgulho, de fortalecer o egoísmo. Ora, se nós percebermos bem, o egoísmo é um gigante. O egoísmo, que é a origem, o orgulho, que é a origem de todos os males morais que nós carregamos, é gigantesco. E se nós nos arvorarmos a combater esse egoísmo, esse orgulho de frente, o egoísmo, o orgulho, nós desistimos, porque ele é grande demais. Então, nós precisamos perceber o que colabora, quais são os elementos que constituem esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, para que a gente possa ir vencendo aos pouquinhos todo esse grande gigante, e não achando que vai bater de frente e vencê-lo de uma só vez. Não é por aí. Assim, Kardec então pergunta qual é o meio prático mais eficaz para nós buscarmos melhorar, buscarmos a melhor forma na vida de resistir ao arrastamento do mal. Ora, não é exatamente a mesma ideia? Como é que eu vou combater o meu egoísmo? Qual é o grande mal que me atormenta? É o meu egoísmo, é o meu orgulho. Como é que eu vou fazer para vencer todo esse arrastamento do mal que eu sofro constantemente numa vida onde sociedade, leis, educação, tudo me estimula a fazer com que orgulho e egoísmo, ao invés de diminuírem, cresçam ainda mais? Como é que eu faço? Está lá. Um sábio da antiguidade Folo disse: conhece-te a ti mesmo. Quem conhece o Espiritismo, quem já estuda a doutrina espírita, sabe que um dos pontos centrais do nosso ensino é o uso do livre-arbítrio, é o bom emprego do livre-arbítrio. E que, lá na questão 919, Santo Agostinho nos estimula a buscar, através do autoconhecimento, o aprimoramento do emprego do nosso livre-arbítrio. Só teremos capacidade de usar esse livre-arbítrio de uma forma boa se nós nos conhecemos, se nós entendemos aonde é que estão as nossas fraquezas, aonde é que está a nossa fragilidade, aonde é que estão as nossas qualidades, quais são as nossas virtudes, aonde é que eu posso me pegar, que eu já estou mais forte, para vencer aquelas outras características minhas que eu ainda estou mais fraco. Sem nós conhecermos o nosso íntimo, sem nós conhecermos os componentes do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nós não teremos as armas necessárias para realizarmos este trabalho de transformação moral, de vencer o nosso orgulho, de vencer o nosso egoísmo. A isso se chama autoconhecimento. É por isso que a doutrina espírita, é por isso que o Centro Espírita nos estimula tanto ao autoconhecimento. Bom, mas a conversa lá no início falava que não são os que são saudáveis que precisam de médicos. Um médico só trata um paciente na medida em que ele conhece quais são os sintomas, quais são os sinais, e que, através de sintomas e sinais, consegue fazer um diagnóstico. Autoconhecimento nada mais é do que essa investigação. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, devemos buscar o quê? Quais são os meus pontos falhos? Aliás, vamos aproveitar o próprio item 919 em A do Livro dos Espíritos e ver a receita que Santo Agostinho nos dá. Ele fala o quê? Todo dia à noite, quando chegar à tua cama, senta e repassa o teu dia. Pensa no que fostes bem e no que fostes mal. No que hoje fostes melhor do que ontem e naquilo que amanhã deverás ser melhor do que fostes hoje. É a receita que Agostinho nos dá para realizarmos esse autoconhecimento. E é exatamente a mesma coisa que nós precisamos fazer para alcançarmos este diagnóstico. Aonde é que o meu orgulho,
Onde é que o meu egoísmo está me puxando para baixo e não me permitindo crescer como eu gostaria, ou pelo menos digo que gostaria de crescer. Temos que fazer diagnósticos. E aí eu vou recorrer a um conhecimento da humanidade que já está mais do que enraizado na nossa cultura, mais do que enraizado no imaginário popular da nossa sociedade cristã. Não foi à toa que lá no início ainda do cristianismo, a igreja achou por bem classificar os pecados em pecados maiores e menores, e desses classificar os 7 como os 7 pecados capitais: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça. Não é que não hajam mais, existem muito mais. Mas os pecados capitais, os mais importantes, os mais graves, segundo o entendimento, então, da época da igreja, eram esses 7. E esses 7 pecados, eles foram usados exatamente para quê? Para facilitar a vida do cristão de entender o que ele deveria combater para vencer o seu orgulho, para vencer o seu egoísmo, vencer as suas limitações. E isso nos serve até hoje, porque nós não somos em nada diferentes daqueles cristãos de 2000 anos atrás. Nós não somos em nada diferentes daqueles cristãos da Idade Média. Sofremos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades íntimas e dificuldades morais. Então, é muito bom que a gente possa estudar isso aqui e entendermos aonde é que estão os pedacinhos do nosso orgulho e do nosso egoísmo como âncoras para o nosso progresso. A soberba vai ser logo o nosso primeiro item de pensar, para pensarmos. O que é a soberba? É aquele orgulho excessivo. É aquela pessoa que se considera melhor do que todas as outras. Por que eu não sei, mas ela acha que é melhor do que todas as outras. Vejam bem, isso não é exatamente a figura do nosso fariseu lá do texto evangélico. Por algum motivo, essa pessoa acha que ela é muito melhor do que todas as outras. E, convenhamos, é insuportável conviver com alguém assim. É insuportável conviver com uma pessoa que é extremamente vaidosa, que pensa, age como se ela estivesse acima de todos nós e que se tiver que pisar na nossa cabeça para continuar, ela vai pisar na nossa cabeça e vai continuar fazendo lá o seu papel, achando que é grande coisa. E aí é interessante que o oposto da soberba é exatamente a humildade. Então vejam que ao mesmo tempo que nós estamos falando sobre sinais, sintomas que vão nos dar o diagnóstico de que somos orgulhosos, tem gente que pensa que não é orgulhoso, né? Tem gente que se orgulha muito, inclusive, de ser humilde. É interessante. É um orgulho enorme de ser humilde. Pois é. Pois bem. Então, vamos lá. Está lá o tratamento. Qual é o tratamento da soberba? Humildade. Por que será que todo texto que nós lemos de Jesus, todo texto que nós lemos de Emmanuel, nos incentivam à humildade? Porque eles sabem que essa talvez seja uma das maiores dificuldades nossas, sermos humildes. Então, primeiro problema, a gente já sabe qual é o caminho. Se identificamos dentro de nós algum traço de soberba, temos que combatê-lo com a humildade. O segundo pecado... Foi? Não foi. Pronto. O segundo pecado capital que eles colocam é a avareza. E vamos entender bem que essa avareza não está limitada aos grandes capitais, às grandes posses, às pessoas muito ricas. Nós temos o hábito de, toda vez que fala de bem material e dinheiro, nos isentarmos desse problema, porque, afinal de contas, eu não sou rico. A avareza é um problema de quem é rico, não é mesmo? Pois é, né? Não é. A avareza é apego aos bens materiais. Qualquer bem material. Ninguém falou em grandes fortunas. Ninguém falou em grandes propriedades. Bens materiais. Pode ser um lápis. Vamos lembrar a Ivone Pereira, quando ela nos mostra aquela situação do espírito desencarnado apegado a um terreninho. Ele em vida era um homem miserável. E a única coisa que ele teve naquela vida foi aquele terreninho onde ele erigiu o seu barraquinho. Morreu, ninguém avisou que ele tinha morrido, ele continuava achando que estava vivo, e estava lá ele agarrado no terreninho dele porque ele não queria largar. Era um homem pobre. E estava lá ele sofrendo com a sua avareza.
Então, vejam que a avareza não é relacionada com as grandes posses. Qualquer um de nós, por mais pobre que seja, pode sofrer disso. Então, como ele diz, é um apego excessivo aos bens materiais, ao dinheiro. O avarento é mesquinho, não gosta de compartilhar nem o que tem, nem o que faz. E, além disso, tudo que ele tiver, ele sempre vai querer ter mais. E aí é muito interessante que o tratamento da avareza é a generosidade. Eu já comentei isso uma vez quando eu falei dessa palestra. Eu achei muito interessante uma colocação de um educador financeiro, quando ele dizia que todos nós, independente da quantidade de posses que temos, devemos exercitar a generosidade através da doação, seja através de uma instituição religiosa, de um trabalho assistencial, de um trabalho social. Por que que ele recomenda? Qual é a explicação que ele dá quando ele fala que devemos exercitar a doação? Ele coloca a doação como um exercício. Ele diz, você tem que exercitar a doação para perder o medo de perder dinheiro. Nós somos avaros, por quê? Porque nós temos medo de perder o dinheiro. Eu tanto trabalho conquistar essa casinha, imagina se eu perco. E a gente tem tanto medo de perder que fica ali agarrado àquela posse. E tem medo de ser generoso porque eu vou correr o risco de perder. E, no entanto, é exatamente o contrário. Quem mais dá é quem mais recebe. Quanto mais nós buscamos dividir aquilo que temos, a conta não é de divisão, é de multiplicação. Essa matemática que não funciona na nossa cabeça. Essa aula nós faltamos, provavelmente. No dia que foi dada essa aula na matemática, nós faltamos. Dividir é multiplicar, pelo menos em termos espirituais. Então, não temos que ter medo de doar. Nem que seja o óbolo da viúva com suas 2 moedinhas de 1 cêntimo. Mas não serve para nada. Não serve para nada para quem vai receber 2 cêntimos. Mas para ela que exercitou o desprendimento, exercitou a caridade, exerceu a generosidade, para ela foi fundamental. E também para nós será fundamental, se aprendermos a fazer este exercício. Inveja. Não sei se vocês conhecem isso, se já viram alguma vez alguma situação dessa. Mas a inveja é uma coisa bastante frequente no nosso planeta, no nosso mundo. E é talvez um dos piores sentimentos com os quais nós podemos nos defrontar ao longo da nossa vida. E temos que buscar também dentro de nós, se não temos traços, rudimentos ou até grandes traços de inveja. Por quê? Porque a inveja, muitas das vezes, ela se escamoteia, ela se esconde. E é aí a hora de nós olharmos para o nosso sentimento. O irmão do lado fez uma conquista. O que é que eu senti? Eu fiquei feliz por ele? Ou eu me senti triste por eu não ter feito a mesma conquista? É o velho exemplo que a gente costuma brincar. O sujeito compra um carro novinho, 0 quilômetros, lindo, maravilhoso, a cor, modelo e marca que ele sempre sonhou. Chega em casa feliz da vida e estaciona o carro. Aí olha para a garagem do vizinho. O vizinho comprou um carro mais caro, mais bonito e melhor. Acabou a felicidade. Ao invés de estar feliz de ter comprado o seu carro, ele está preocupado com o carro do vizinho que é melhor. Isso é inveja. Isso vale para qualquer coisa. Pô, fulano de tal está com uma roupa mais bonita do que a minha, né? E aí a pessoa fica naquela angústia, aquele sofrimento, ao invés de estar desfrutando das suas realizações, das suas conquistas. É muito interessante quando a gente vê algumas passagens do André Luiz, e eu me lembrei disso agora, onde poderia acontecer uma manifestação de inveja. Está lá o espírito desencarnado no mundo espiritual, encontra-se num agrupamento, e o André Luiz sempre fala que naquele grupo de espíritos reunidos, normalmente ele é o que emite menos luz. Está lá um com luzes verdes, o outro com uma aura brilhante violeta, o outro emitindo raios de luz rosa, e ele lá cinzentinho, aquela luzinha fraca. Imagina nós nessa situação chegando no mundo espiritual, quando a gente olhar para o ministro Clarencio, olhar aquele espírito fabuloso, brilhante, iluminado, aí olha para a gente mesmo, pela luzinha, né?
Quase apaga. Você olha assim, procura a luz, né? Cadê a luz, gente? E aí você está procurando. Qual o sentimento desse sujeito? Qual será o meu sentimento nessa hora? Será que eu vou ter inveja do ministro Clarencio? Pois é, a gente tem que começar a exercitar agora. Temos que começar a nos exercitar agora. É aquele que se sente mal pelas conquistas alheias, incapacidade de ficar feliz pelos outros. Um verdadeiro amigo fica feliz pelas conquistas e pela felicidade do seu amigo, e não invejoso. E aí, olha só que o problema é tão grande que ele nos deu vários antídotos e vários tratamentos para a inveja. Caridade, desapego, altruísmo, renúncia, generosidade de novo. Vejam que o tratamento está passando sempre pela generosidade, porque é esse o exercício. Na medida em que eu me exercito na caridade, me exercito no desapego, em todas essas situações, e inclusive na generosidade, eu vou conseguindo vencer esses sentimentos inferiores, esses sentimentos miúdos que temos dentro de nós, como o da inveja. Um outro que muito provavelmente também não é conhecido de ninguém aqui. A ira, raiva ou fúria, manifestação intensa de indignação, que pode até nos levar a agressões verbais e físicas. Ora, se não é esse um dos grandes problemas do nosso mundo, né? Basta estar conduzindo o nosso carro pela rua e nós somos convidados a todo momento a darmos manifestação da nossa ira. Estamos na rua, estamos em casa, estamos no trabalho, na escola, em qualquer lugar, e a todo momento o mundo nos estimula a darmos manifestações da nossa ira. A todo instante, a todo momento, a qualquer contrariedade. Então, por certo, a maioria de nós não vem de um passado de brandura. A grande maioria de nós vem de um passado bastante tumultuoso. Muitos de nós fomos guerreiros, fomos cavaleiros, fomos soldados, tivemos um passado de guerras, lutas, onde a ira, onde a raiva, a força eram importantes. E é natural, até porque vivemos uma sociedade culturalmente violenta, onde ainda existe muita manifestação de violência para se impor pela força. É a lei do mais forte. Então, é natural que todos nós ainda guardemos em maior ou menor quantidade essa característica, esses impulsos, porque nós ainda somos assim. Nós trazemos essa bagagem do nosso passado. E quantas vezes não somos, mesmo nessa encarnação, incentivados ou fomos educados no sentido de valorizar isso, mais ainda quando é homem. Cultura machista que nós vivenciamos, que incentiva o homem a ser forte, a ser bravo, a ser guerreiro, a se impor pela força. E aí, muitas das vezes, a gente perde o fio da meada, né? E vai impor isso aí até dentro de casa, com esposa, com filhos. Isso é uma das características deste pecado capital, a ira, que deve de ser combatido com a brandura. Porque é que no trabalho assistencial, no trabalho da caridade, no trabalho da casa espírita, somos incentivados à brandura, a aprender a falar, controlar a nossa fala, controlar os nossos impulsos, controlar as nossas manifestações de indignação. Exatamente porque precisamos exercer a brandura. E através da brandura, através do exercício da brandura, vencermos este grande leão que carregamos dentro de nós, chamado ira. Luxúria. Isso não precisa nem ligar mais a televisão para ver, né? É só pegar o telemóvel e vira e mexe, já está aparecendo imagem a todo momento. Abre um jornal, você chega numa banca de jornal, está lá o jornal, está lá a revista. A luxúria está presente em todos os lugares. E hoje é sabidamente o mercado que mais vende na internet é o mercado do sexo. Por quê? Porque esse assunto ainda é dominante no nosso planeta. E esse desvio moral, esse desequilíbrio moral da humanidade ainda é fortemente incentivado por todos os meios de comunicação, pela mídia em geral. Por quê? Porque isso gera dinheiro, muito dinheiro.
Circula muito dinheiro nesse mercado. E o que acontece? Como a grande maioria de nós, não vamos falar a totalidade, mas a grande maioria de nós ainda carrega o impulso sexual muito desequilibrado, é natural que até inconscientemente acabamos buscando por isso. E é por isso, então, que a luxúria é classificada como um dos maiores, um dos 7 pecados capitais. É ou a busca excessiva pelo prazer. É a lascívia, é a sensualidade. E isso só tem como uma forma de tratar, que é a castidade. E não confundir castidade com celibatário. Oh, meu Deus. Celibatário. Uma pessoa casta não é uma pessoa celibatária. Uma pessoa casta é alguém que vive a sua sexualidade com equilíbrio, com moderação. É diferente da castidade, onde os padres eram ou são obrigados a manter uma castidade, uma vida sem parceiros sexuais. Mas está lá a história da igreja para nos mostrar que não era bem assim, e que não foram assim tão celibatários quanto deveriam ter sido, segundo a história. Então, o exercício da castidade, por mais que nos custe, há de ser o remédio, há de ser o tratamento para essa luxúria que ainda carregamos dentro de nós. Outro muito interessante, esse daqui eu adoro, a gula. A gula é o desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das nossas necessidades. Isso também é uma coisa que é até estimulada bastante na nossa sociedade, no nosso mundo, né? Estamos aí, chegamos num restaurante, chegamos em qualquer lugar e aquela maravilha, né, de vitrine que a gente já chega e não sabe por onde começa. Pois é. Também temos que educar. E aí eu sempre me lembro, quando eu falo sobre a gula, quando eu falo sobre essa questão, eu me lembro de Nosso Lar. Quem leu Nosso Lar deve estar lembrado de um capítulo onde André Luiz relata um problemaço acontecido na colônia de Nosso Lar. Qual era o problema? A alimentação. A comida, inventaram de botar aquele caldo reconfortante como refeição obrigatória da colônia. Deu um problema danado. E o que eu acho fantástico naquele capítulo é o André Luiz falar que, inclusive, até contrabando na colônia de Nosso Lar teve. Eu fiquei, meu Deus do céu, mas olha como é que nós somos. Olha do que nós somos capazes. Desencarnado no mundo espiritual, numa colônia maravilhosa como o Nosso Lar, e o sujeito arranja jeito de fazer contrabando de comida. É muita inferioridade nossa, né? Mas, por outro lado, você imagina, né? Nós aqui acostumados a comer o que comemos, e se não nos exercitamos nessa moderação da alimentação, imagina, sair do rodízio de pizza para o caldinho reconfortante. Abandonar aquela bacalhoada à Brás, aquela bacalhoada espiritual e ter que ficar de caldinho reconfortante. Ninguém aguenta, né? Então, é por isso que eu falo, quando vamos ao Alcobaça, a gente passa ali naquela loja famosa que tem em frente ao mosteiro, come os docinhos todos, aproveita, porque quando chegar do lado de lá, não tem jeito, não vai ter, não. Então, moderação. Temos que nos exercitar na moderação com os alimentos. Agora, que é para não chegar lá e procurar os contrabandistas de comida do além. Vamos lá, né? Vamos aproveitar nosso estadia em Nosso Lar de maneira decente. E, por fim, a preguiça. O outro sétimo pecado capital é uma falta de vontade ou de interesse em atividades que exijam esforço. Ô palavrinha que a gente não gosta, né? Nós adoramos, se fosse lá no Brasil, eu falava, a gente adora estar sentado na beira da praia, lá no Ceará, o sujeito vem trazendo a nossa... Você nem levanta da cadeira. O sujeito traz para você água de coco no coco, geladinha, camarãozinho fritinho. É bom que a gente já está passando pela gula de novo, né? Camarão fritinho, água de coco geladinha. Quem gosta de beber a bebida que quiser. E o sujeito nem levanta da cadeira. Olha que maravilha. Tudo bem, de férias isso é muito bacana, é muito bom. Um dia na vida a gente merece, né? Pelo menos um diazinho no Ceará, sentado na beira da praia, todos nós merecemos. O problema não é esse.
O problema é quando isso vira a rotina. Quando isso vira o estado normal e habitual da nossa vida. Aí é que a coisa complica. Porque nós viemos a fazer o que no planeta? Por que é que nós reencarnamos? Passear? Nos divertir? Tirar férias. Estava cansado demais do mundo espiritual, vim tirar férias na Terra. Foi para isso que eu reencarnei, né? Claro que não. O tal do esforço ali que nós fugimos tanto, é ele o que é necessário no nosso dia a dia para realizarmos a nossa evolução. Evoluir significa movimentar. Um movimento só se faz com esforço. Se nós não realizarmos o esforço do movimento, nós não caminhamos e ficamos parados, ficamos estacionados. E o bem que nós não fazemos já é um mal. Falta de ação, ausência de ânimo para o trabalho e para as tarefas do dia a dia. Falta de vontade de ir à casa espírita. Falta de vontade, desejo ou preguiça de realizarmos o trabalho que tem que ser realizado dentro da casa espírita. Tudo isso é preguiça. E olha lá o tratamento. Esforço, exercitar a força de vontade. Ação. Sem ação, não tem movimento. Sem movimento, não tem trabalho. Até a física nos ensina isso. Então, precisamos nos exercitar. Nós precisamos dar o primeiro passo. Precisamos nos levantar e fazer o movimento. Nos esforçarmos para vencermos essa nossa preguiça. Depois de tudo isso, coitado de nós, estamos lá, nós, exatamente igual o pobre do Homer. Anjinho de um lado, o diabinho do outro, e a gente fica exatamente nesse duelo entre o sintoma dos nossos defeitos, do nosso egoísmo, e os tratamentos que são propostos. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas me falta uma vontade de fazer, porque me dá uma preguiça. E aí é pior ainda, né? Porque quando nós olhamos para o nosso orgulho e vemos que ele é tão gigantesco, quando nós olhamos o nosso egoísmo tão gigantesco, dá a impressão de que nós nunca vamos conseguir vencê-los. E aí é mais fácil voltar lá para aquela rede debaixo do coqueiro na Bahia. É melhor. Pois é. Só que o mundo passou, o mundo evoluiu. Eu falei para vocês lá no início que os 7 pecados capitais foram lá do início da história da cristandade, inclusive virou motivo de várias pinturas e trabalhos de obras de arte que ilustram e que caminham pelo folclore da nossa história. Mas, em pleno século XXI, olha o que nós temos agora. Os 7 pecados digitais. Então, lá, ó, vejam lá se os 7 pecados digitais não se encaixam exatamente em todas essas redes, em todos esses aplicativos, em todas essas redes sociais. Está lá todo mundo. Não faltou um. E onde é que está o mal? Está na internet? O mal está no telemóvel? É bom porque agora os pecados estão ao alcance da mão. Nós carregamos no bolso todos 7. O mal não está ali, não. O mal está no dono do telemóvel. Eles apenas nos ofereceram ferramentas. Usamos, se quisermos, e como quisermos. Algumas dessas ferramentas ali, todos nós utilizamos. Mas como estamos utilizando? Temos maneiras e maneiras de utilizá-las. Para o bem ou para o mal. Uma delas, inclusive, nós estamos usando agora, com um bom objetivo, que não tem nada a ver com o objetivo que é colocado ali. Então, Kardec, brilhantemente, vem nos esclarecer sobre essa questão. Se o homem se adaptasse rigorosamente às leis divinas, não há dúvida de que evitaria os males mais agudos e de que viveria feliz na Terra. Se não procedesse assim, se não procede assim, é em razão do seu livre-arbítrio e sofre as consequências disso. Então vejam que é exatamente o que nós acabamos de falar. São as nossas escolhas, a nossa falta de escolher o lado bom da história. Nós temos preferido sempre, ou na maioria das vezes, o caminho oposto. E por isso mesmo acabamos por nos desviar da verdadeira senda. E aí Kardec dá continuidade para um tema que nos interessa bastante, porque como nós tínhamos falado lá no início, Jesus veio para quem é doente.
Jesus não veio para quem é saudável. Nós somos esse doente que foi acabado de diagnosticar aqui com esses 7 sintomas. Somos nós. E se nós, então, não tivéssemos o direito de frequentar uma casa espírita, porque carregamos todos esses pecados, Jesus só teria vindo para os sãos. Jesus não nos serviria de nada. Ele nos serve exatamente por quê? Porque ele veio nos tratar. E aí, muitas das vezes, podemos esbarrar com essa colocação de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante. Nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem um mau uso dela. Parece, costumamos dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. Quantas vezes nós nos pegamos ou esbarramos com pessoas que acreditam nisso? Se isso fosse verdade, será que teríamos muitos médiuns no planeta? Ia ser um problema sério, ia ser uma carência danada de médium nesse planeta. E aí, o Kardec continua com uma segunda colocação que eu acho fabulosa, quando ele diz que se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que são incapazes de dizer coisas más, ou melhor, se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que são incapazes de dizer coisas más, haveriam muito mais mudos do que pessoas falantes. Deus deu as faculdades ao homem e os deixou livres para usá-las, mas sempre pune os que abusam dela. Aliás, o Emmanuel diz que se nós abríssemos a boca apenas para falar coisas úteis, haveria um grande silêncio no planeta. Quase não se ouviria a voz humana no nosso planeta, se só abríssemos a boca para falar coisas úteis. E essa colocação dele, de que haveriam muito mais mudos do que falantes, eu acho sensacional. Expressa exatamente a mesma ideia. E vejam bem quando ele coloca lá na última frase: Deus deu as faculdades aos homens e os deixou livres para usá-las. Por quê? Porque ele sabe que nós só vamos aprender através do exercício e, principalmente, da consequência do uso. O nosso aprendizado é através do método de erro e acerto. Nós utilizamos uma faculdade, observamos o resultado do uso que demos àquela faculdade e aprendemos, que é para da próxima vez utilizarmos melhor. É assim que nós vamos de tropeço em tropeço, aprendendo a utilizar melhor aquilo que Deus nos deu, aquilo que recebemos de Deus como ferramenta de trabalho no nosso planeta. E é por isso, então, que nós recorremos a esse trecho aqui do Antigo Testamento, onde Ezequiel diz que Deus falando, que não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e tenha vida. Vejam se não é exatamente essa ideia. Ele nos permite errar, só que ele nos ensina como acertar. Então, quando ele diz converter-se, é exatamente nesse sentido, de reconhecer os seus erros e buscar a sua reparação e tenha vida eterna. E aí, então, já que falamos tanto da doença, dos seus sintomas, dos seus sinais, vamos lá no tratamento. Emmanuel, no livro Consolador, então, pergunta sobre como devemos considerar a saúde. Provavelmente quem fez essa pergunta pensou em saúde física, saúde orgânica, mas Emmanuel enxerga muito além e ele nos responde muito mais do que a pergunta sugeria. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Essa é a saúde que nós conhecemos e buscamos. Porém, para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. E olha quanto ensinamento em uma frase tão curta. Qual é a origem das nossas doenças orgânicas? É o vírus, é a bactéria, é o cancro. Não, meu amigo, isso aí é o efeito. A causa das nossas doenças está no espírito, que reflete as suas deficiências no perispírito. E o perispírito plasma essas deficiências no corpo físico na forma de uma doença ou na forma de uma fragilidade que não vai nos fazer
adquirirmos um vírus, uma bactéria, uma lesão qualquer. Então, vejam que quando ele nos fala que a perfeita harmonia da alma é a verdadeira noção de saúde, é exatamente porque sem saúde da alma não há saúde física. A saúde orgânica decorre da saúde espiritual. Precisamos tratar o espírito para só então conseguirmos ter saúde do corpo físico. Uma é consequência da outra. Mas então, diante disso tudo, como é que eu faço para seguir Jesus? Está tão difícil. Dá um trabalho tão grande que eu já estou quase desistindo. Como é que eu vou seguir Jesus? Jesus veio para os doentes, não veio para os saudáveis. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. As más inclinações, nós acabamos de passar por elas. Em resumo, resumimos em apenas 7. Acabamos de passar por essas más inclinações. Mas vejam que a espiritualidade moral, a maior, não nos pede a conquista completa da santidade. Um verdadeiro espírita não é aquele que já dominou as suas más inclinações, mas sim aquele que se esforça. De novo a palavra esforço. A falta do esforço em dominar suas más inclinações é o que não nos coloca numa situação de um espírita ainda capenga, um espírita mais próximo daquele fariseu. Então precisamos nos esforçar, porque para sermos espíritas, para sermos médiuns numa casa espírita, para sermos trabalhadores numa casa espírita, nós não precisamos alcançar a perfeição moral, mas devemos buscar, nos esforçarmos para dominar as tendências más. Pelo menos algumas delas. Se não for possível todas, que é bem difícil, pelo menos algumas. Aquelas mais gritantes. E eu busquei em André Luiz, no livro Agenda Cristã, que eu acho fabuloso, essa passagenzinha curta, esse trechinho curto, que nos dá bem a dimensão do trabalho a ser realizado, do tratamento que devemos buscar, aproximarmos-nos do bem, procurar o bem com decisão e a bondade virá iluminar o nosso caminho. Somente aí surgiremos perfeitamente armados para vencermos essa guerra contra o mal. Vejam isso, aproximar-se do bem. Quando nós somos incentivados a buscar numa casa espírita para trabalharmos no bem, para estudarmos, para refletirmos juntos sobre todos esses temas, o que nós estamos fazendo agora? É nos aproximarmos do bem. Ainda não conquistamos nada, ainda não fizemos nada, mas nós estamos nos esforçando por essa aproximação daquilo que é bom. E é só através desse exercício do bem é que nós vamos sair daqui, se não renovados, pelo menos cutucados, ou machucados, ou incomodados. Porque ninguém vem à casa espírita para ser bajulado. A gente vem à casa espírita para ser espetado, fustigado, incomodado, chateado. Por quê? Agora já não vem ninguém. Pois então não vem mais ninguém. Acabou, né? Acabou com a casa. Pois é. Mas era São Francisco, aliás, não, o Frei Leão que dizia para São Francisco, mestre, mas por que é tanto sofrimento assim? Né? Ele falou, pois é, isso é necessário para o nosso crescimento. Falou, mas é por isso que você tem tão poucos amigos. Porque ninguém quer esse sofrimento, essa dor. O caminho é esse. Pois então, temos que nos aproximar do bem. E na casa espírita nós somos fustigados exatamente para fazermos esse trabalho do autoconhecimento e entendermos o que precisamos fazer para buscarmos nos aproximar com decisão da bondade. Porque senão ficaremos parados. E olha o que o Chico nos ensinou sobre isso. Tudo que o Espírito nos ensinou tem uma única finalidade, a de nós nos renovarmos. É para isso que nós estamos aqui. O tratamento é a reforma íntima. E através da reforma íntima, a renovação interior. Por isso mesmo que Jesus nos ensinou, então, que ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores. Porque somos nós, os pecadores, que precisamos desse remédio, precisamos desse tratamento, precisamos desse grande médico das almas, que é Jesus. Muito obrigado, então.
e que a paz do Mestre possa nos envolver hoje e sempre. Obrigada a nós. Eu fico aqui. Imagina, já está, não vamos deixar. Então tá. Muito obrigada. Excelentes reflexões que ficam aqui. Mas agora já estão avisados, é para virar mesmo da Casa Espírita. Ouviram? Não é fujam. para virem à Casa Espírita. Com as imperfeições que já carregamos, mas esforçarmos para as corrigir. Muito bem, eu quero agradecer. Agradecer, foi muito, muito bom. Estamos muito gratas pela vossa vinda e por esta partilha, esta aprendizagem. E vou perguntar se dá tempo para colocar, para alguém que queira colocar uma questão ou outra. Não sei se para vocês dá até, porque eu passei um pouco da hora, mas... Não faz mal, não faz mal. Então, vamos aproveitar. Se alguém tiver alguma colocação a apresentar, fala agora ou cale-se para cima. Então, não é para andarmos a ver... Ficou, não é? Não é para andarmos a ver... Vocês têm aquelas, eu não é? Não é para estarmos a vigiar o outro, é nós, certo? É para olhar para o espelho. Então, quando formos voltar a ver, porque ela, se Deus quiser, correu tudo bem, ficou gravada, que às vezes temos aqui um problema de net, quando formos rever é para apontarmos os nossos, está bem? Vamos lá esquecer os dos outros, cada um com a sua e com o seu trabalho. Não é? Até o visualzinho agora. É. Eu vou deixar para mim em casa. Olha. Vês que preguiça. Isso é para tu fazeres, não é para te avisar. Então, é desta forma, assim, alegre, simples, instruída, que nós vamos sedimentando este conhecimento para percebermos que isto não é para ser bonito na casa espírita, é para pôr em prática no dia-a-dia, é aí que a complicação começa. Portanto, simples mesmo é aqui, neste bocadinho, que estamos na partilha, no estudo, na aprendizagem. Mas depois lá fora, pronto, é mais difícil, é no dia-a-dia. É sermos firmes naquilo que aprendemos e por aí parece. E um passinho de cada vez. Eu acho que esta clareza de um degrau de cada vez, que não é para chegarmos lá a enfrentar logo o grande, mas uma coisinha de cada vez já dá aqui muito estímulo. Então pronto, se é uma coisa de cada vez, então bora lá. Já é assim menos assustador. Ninguém. Diz, Rosana. O interessante é que, às vezes, a gente pensa que essa mudança se vem assim de coisas grandes, de fatos e de pronto. Mas se a gente for... Isso me ocorreu agora, assim, isso é muito sério, porque são coisas mínimas que a gente pratica no dia a dia, que a gente, às vezes, até tá, isso não tem problema. E depois a gente fala, poxa, não precisava ter feito isso. Então, essa questão de melhorar e de mudar são coisas mínimas, assim, que a gente, às vezes, percebe, né? Não vou dizer que a gente não percebe. A gente até percebe, mas acha que não dá o devido valor. E é aquilo, cada um cuidar da sua vida e já está de bom tamanho. A sua colocação me fez pensar numa outra questão. Também, muitas das vezes, ante a grandiosidade do problema, nós queremos arranjar soluções fáceis e rápidas. E agimos como fariseu. Muda o exterior, assume um papel, vira um personagem, querendo fazer a transformação de fora para dentro. Mas essa não é a verdadeira. A verdadeira transformação é de dentro para fora. Então é melhor sermos autênticos, mas sermos sinceros, do que fazermos toda aquela hipocrisia do farisaísmo, de colocarmos uma capa exterior de virtude e o interior é o sepulcro caiado de Jesus, né? Branquinho por fora, cheio de podridão por dentro. Então, e é um auto-boicote. Exatamente. É mais uma das nossas expressões do orgulho. Mesmo. Isso que tu estavas a dizer está-me a fazer lembrar também uma situação que é a seguinte. Nós, às vezes, conseguimos até identificar ali, nossa, uma coisinha, dos outros tudo, mas nossa, uma coisinha, não é? E pegamos nela e pensamos, eu vou trabalhá-la, eu vou estar atento, eu vou me esforçar. E quando julgamos que já conquistamos, vem o teste. E o safadinho do teste, às vezes, nós não passamos na prova. E vamos abaixo e pensamos, mas se o espírito não regride, como é que eu regredi? Não, ainda não era nosso, nós estávamos em processo. Ainda não tinha havido a conquista, era um ensaio, era um teste.
Então, nós não regredimos, portanto, há que ser consistentes, esforçados e continuarmos sempre a caminhar, porque cada um vai fazer as suas conquistas, ninguém vai fazer aquilo que nos compete a nós. Então também não há volta a dar, porque não temos como fugir, não é? Portanto, há que continuarmos sem nos deixarmos ir abaixo e saber que não só o caminho é nosso, como ele é um processo, é contínuo. E se não for agora, continuando a esforçar-nos, nós conseguiremos. Ok. Muito bem. Pronto, vamos então deixá-lo descansar um bocadinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Pronto, vou aqui encerrar. Não quiseram aproveitar melhor porque ficou tudo em reflexão. Vou aqui então fazer o encerramento destes. Próxima vez sou a fazer o encerramento. És tu a fazer o encerramento? A próxima vez é. É? Pronto, vamos estudar isso. Vamos ver isso. Não te esqueças do que disseste. Pronto, vamos ver. É assim que surgem as oportunidades. Tu ficaste com medo da história da preguiça, não foi? Eu percebi-te. Eu percebi-te. É só para mostrar que não tem preguiça. Vocês viram isto? Não. Logo ali a pôr em prática. Assim é que é. Não. Olhem, então, nós vamos depois aqui continuar com o resto dos trabalhos que já estão agendados e depois no final o convívio para quem quiser ficar. Mas agora vamos também liberar o pessoal lá em casa e vamos encerrar esta parte dos trabalhos e vamos fazer como começamos. Então, vamos fazer aqui uma prece. Em serenidade, em paz, em gratidão e já de alma preenchida, cheios de planos, de vontade. Vamos agradecer ao nosso Criador, Pai de amor, de esperança, que no teu tempo, sem pressa, nos dás as condições todas que nos são necessárias a este processo gigantesco que enfrentamos na fase em que nos encontramos. Deus, que as tuas bênçãos de um amor incomensurável nos preencham a todos nós do lado físico e do lado espiritual, nos envolvam, nos estimulem, nos alimentem, nos fortaleçam, para que tudo isto e muito mais que aqui vimos buscar na Casa Espírita com estes ensinamentos de Jesus, ou no dia a dia com os contrastes que enfrentamos constantemente, sejam conquistas de luz da tua presença em nós, do teu amor, da construção de dias melhores, de uma melhor versão de nós, de paz na nossa alma e, Deus, de paz no nosso planeta, que o ser humano entenda que o conflito íntimo de cada ser é veículo de transição para um mundo melhor, para um ser melhor, para um estar melhor, para um progresso coletivo. Que haja finalmente paz no coração da humanidade, para que haja paz no planeta Terra. Que estes pequenos encontros, estas pequenas mensagens, às quais nos vamos abrindo, frutifiquem, sejam realidades em nós e sejam realidades no nosso planeta. Muita paz para todos, muita luz, muito esforço, muito empenho e muito amor. Muito obrigada.
Para a semana a mais, vou só pedir para vir aqui dar um tchauzinho. Pode ser? Vem aqui dar um tchauzinho. Agora é que nós vamos ver se correu bem. Se correu bem e se a gente, a net não caiu. Ok, muito obrigada. Então, tchau. Então, sintam-se todos cumprimentados, tudo de bom. É sempre diferente na Casa Espírita e para a semana a mais. Tudo de bom.